Como um arquiteto comum pode entrar no alto padrão? Ele tem que ter um portfólio. Leonardo, portfólio eu tenho. Daí todo mundo vai levantar. Tá, isso aí é básico. Portfólio eu tenho. Tá bom, então vamos ser mais específico. Não é qualquer portfólio. Tu tem que ter um portfólio alinhado com o público que tu quer atrair. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. Como que um arquiteto que não vive esse mundo de alto padrão, ele não convive com o público de alta renda, como que ele vai poder acessar esse mundo, como que ele vai poder entrar nesse mundo de alto padrão? Então é sobre isso que a gente vai estar discutindo hoje. E o que é necessário, né? Vamos chamar assim, o que é alto padrão? Alto padrão é algo que está acima da média. É algo que tem uma qualidade superior. Ele é alto padrão na arquitetura, seria uma arquitetura premium, uma arquitetura diferenciada, uma arquitetura mais sofisticada. Isso é alto padrão. Esses dias me perguntaram, né, Leonardo, a arquitetura contemporânea é alto padrão? E eu respondi, né? A arquitetura contemporânea não necessariamente é alto padrão. Existe arquitetura contemporânea de alto padrão, existe arquitetura contemporânea comum. Mas também existe arquitetura neoclássica de alto padrão. Existe arquitetura rústica de alto padrão. Existe arquitetura minimalista de alto padrão. Existe... alto padrão é um segmento, né? Contemporâneo é um estilo, né? Se é rústico, se é minimalista, se é contemporâneo, se é clássico, isso é um estilo. Alto padrão é um segmento. E existe o nicho, né? O nicho é o residencial, o nicho pode ser comercial, o nicho pode ser hospitalar, pode ser o nicho da saúde, pode ser o nicho do varejo, o nicho corporativo. Então, existe o nicho, existe o estilo e existe o segmento. E, Leonardo, do que é que tu tanto fala? Eu falo do segmento de alto padrão. Mas eu atuo no nicho comercial. O teu conteúdo vai me ajudar, Leonardo? Sim. O meu conteúdo vai te ajudar. Porque mesmo que tu atue em diferentes nichos, qualquer nicho que tu pode atuar, se tu quiser ir para o alto padrão, eu posso te ajudar. E o estilo, então, não depende nem do estilo e não depende do teu nicho. E o que eu realmente defendo é que tu te posicione em alto padrão e que tu desfrute dos benefícios da arquitetura de alto padrão. Leonardo, mas alto padrão não é algo para poucos? Não são poucos arquitetos que atuam no alto padrão? Sim, exatamente. São raros, são pouquíssimos os arquitetos que atuam no alto padrão. E quem atua no alto padrão são reconhecidos como os melhores arquitetos do país ou os melhores arquitetos mundiais, né? Na verdade, internacionalmente é um pouco diferente a arquitetura. A gente pode até discutir isso em outra oportunidade. Fora do país, né? É um pouco diferente como funciona o esquema. Existe grandes empreendimentos, muitas vezes financiados pelo governo ou financiados pela iniciativa privada, mas com foco social que também podem dar um excelente resultado. Mas isso é uma realidade internacional de países extremamente ricos, principalmente na Europa. E, Leonardo, quem é tu na fila do pão para falar sobre isso, né? Quem é tu? O que tu te acha? Tá te achando o cara que entende de alguma coisa de arquitetura internacional? Quem é tu, né? Bom, eu sou um cara que trabalhei 7 anos na Europa, né? Então, em 7 anos, trabalhando com grandes escritórios, trabalhei com escritórios de 15 arquitetos,
né? Incrível, aprendi muito lá na Itália. Trabalhei com um escritório que tinha mais de 100 arquitetos na Inglaterra. Trabalhei com escritórios médios de 50, 60 arquitetos. Já atendi várias empresas também de maneiras diferentes, né? Muito na Inglaterra. Então eu tenho uma grande, não sei se é grande, né? Grande pode ser um pouco arrogante, né? Eu tenho 7 anos de experiência internacional e no Brasil eu tenho muitas obras e obras focadas em alto padrão, né? Não nasci no alto padrão, a minha história não foi sempre no alto padrão. Eu nasci em Passo Fundo, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, uma família normal, de classe média, sem nada de abundância, né? E eu me mudei depois para Porto Alegre, fiz a faculdade, né, longe da família, só tinha uma tia lá em Porto Alegre. Então, comecei toda a minha carreira foi na capital gaúcha, em Porto Alegre, só que eu não tinha nenhum contato lá dentro, não tinha nenhum contato em Porto Alegre. Era uma tia também, nunca me deu algum contato, alguma coisa, né? 2 tias, elas não vivem nesse mundo de alto padrão. E eu criei um escritório. Inicialmente eu criei um escritório com sócio. Então eu era o arquiteto mais comunzão que existia. Só que não só comum, além de ser um arquiteto super comum, né? Nenhum background, nenhum histórico focado em alto padrão, bem pelo contrário, completamente zerado. Eu estava ainda em início de carreira, eu era um recém-formado, e quando eu abri o escritório, inclusive, eu era, né, acho que eu acabei abrindo um escritório com sócio, a gente acabou abrindo um pouquinho antes de se formar, então a gente estava no negativo, nem o CREA na época a gente tinha, né, eu sou do tempo do CREA, o CREA tipo CAL, tá? Nem o registro na CAL, nem registro no CREA eu tinha na época, e a gente já estava abrindo o escritório. E daí o que a gente fez? A gente começava a atuar com vários segmentos. Fazia estudos de fachadas, fazia 3Ds, fazia fachada de loja, fazia displays em acrílico para expositores, para botar folder, papelzinho. A gente fazia o que pegava, fazia até embalagem de produtos. A gente fazia de tudo. Fazia reformas de apartamento, fazia casinhas, né? Não fazia casa de alto padrão, fazia umas casinhas bem comuns. Fazia a reforma de apartamento do namorado, da amiga, da namorada do meu sócio, entendeu? Então era isso que rolava. Então a gente fazia projetos extremamente comuns. E daí, o que acontecia? A gente não atuava no alto padrão. E a gente não era definitivamente, né, aqueles 2 jovens arquitetos, não eram definitivamente visados, né, por esse público de alta renda. Eles nem cogitavam a hipótese nem olhavam o nosso material. E depois eu fui para a Europa, fiquei 3 anos na Europa, fiquei um pouco na Itália, depois um pouco na Inglaterra, voltei, aprendi muita coisa bacana na Europa, principalmente em relação a design de projeto, principalmente em relação a processo criativo, principalmente em relação a como fazer uma arquitetura espetacular. Aprendi muito disso, foi na Itália, né? Principalmente na Itália. E na Inglaterra eu consegui aplicar isso. Lá a gente trabalhava com grandes empreendimentos milionários, zilionários, né? E daí, trabalhando com grandes equipes na Inglaterra, inclusive, eu voltei para o Brasil em 2009 e abri um meu escritório próprio. Daí já não tinha mais meu sócio e abri um escritório que alguns de vocês devem conhecer, né? Quem me acompanha há mais tempo deve saber que o meu escritório é Mader Arquitetos. E daí eu abri a Mader Arquitetos. E na Mader Arquitetos eu comecei a trabalhar então com o que aparecia de novo, né? E eu queria trabalhar com coisas que eu estava trabalhando na Europa. E na Europa eu trabalhava com grandes empreendimentos que eram grandes edifícios, às vezes era restauração transformava cinemas em prédios comerciais ou grandes prédios comerciais. Eu queria trabalhar nesse segmento, eu queria trabalhar com grandes prédios comerciais.
E daí eu não estava conseguindo, né? Eu participava de concursos, eu achava que concurso ia ser uma boa, até ganhei um concurso, né, no Rio Grande do Sul, uma prefeitura, mas nossa, foi traumatizante aquela experiência. E eu vi então que casualmente o que mais me chamou a atenção foi uma vez que o meu primo me chamou para fazer a casa dele. E eu fiz uma casa, meu primo era cheio da grana já na época, cirurgião plástico, e daí tive a oportunidade de fazer uma casa, digamos, bem... Ele comprou 2 ou 3 terrenos, nem me lembro. Fiz uma casa bem bacana, assim, né? Uma casa, digamos, um porte maior, uma casa mais sofisticada. E daí eu vi que ali, realmente, ele estava dando, digamos, carta branca para mim, né? E ele, vamos fazer uma casa bacana. E tudo que ele queria usar de bom do melhor, assim, digamos assim, né? Até para os padrões que eu estava na época no Brasil. E eu vi que estava dando um resultado legal. E o meu primo gostou da casa, construiu. E quando ele estava construindo a casa, um amigo dele, um grande amigo dele, já me chamou, né? Leonardo, eu vi que tá fazendo a casa do teu primo ali, né? Também tô pensando em fazer uma em Porto Alegre. Daí essa dele era maior ainda, era ainda maior, ainda mais imponente. E o cara queria investir muito mais, inclusive, né? E daí a gente fechou aquele projeto. E eu comecei a fazer casas de um jeito que... eu comecei a trabalhar numa arquitetura com uma liberdade incrível, com um grande potencial criativo. Na verdade, o cliente puxava a régua, né? Ele levava a régua, levava o nível do projeto. Eu fazia propostas para ele fazia proposta de projeto, né, de materiais, de revestimentos. Ele, não, vamos pegar uma coisa melhor, eu quero uma coisa mais sofisticada, entendeu? Então, ele levava o nível do que eu estava já fazendo. E o que é legal disso? Às vezes, é o próprio arquiteto, às vezes é você mesmo, às vezes é tu mesmo que está te limitando. Às vezes, o cliente ele pode mais. E algumas vezes o cliente ele não foi estimulado, não foi incentivado a querer mais, a querer um material mais nobre, a querer uma coisa mais espaçosa. E então, se às vezes o cliente já está pronto e ele já te leva, no caso, esse foi o meu caso, né? Ele estava mais adiantado, ele estava mais na frente do que eu. Então, ele estava, inclusive, me puxando. Daí, depois que ele deu aquele puxão de orelha, daí eu comecei, então, a usar o que tinha de melhor, o meu recurso. Até que chegou um momento que eu fui orçar umas esquadrias em São Paulo, né? E na época, isso em 2011, estava custando R$400 mil só as esquadrias, né? Hoje isso significa, em valores de hoje, isso é mais de 1 milhão. E o cliente caiu para trás, né? Não, Leonardo, tá bom, agora tu extrapolou, né? Então eram portas em vidro jumbo, que realmente ficam bem caras. Vidro jumbo já é caro na região de São Paulo. Só que quando tu vai levar vidro jumbo lá para Porto Alegre, tu tem um caminhão especial levando vidro é uma coisa que quebra, né? Você sabe que quebra. E pegar um caminhãozão lá e sair lá de São Paulo até Porto Alegre, tem um frete adicional, tem o risco de quebrar durante o transporte. E então, isso deixa mais e mais caro. Quem fazia esquadria também era uma empresa de São Paulo. Então, se em São Paulo o negócio já é caro, imagina, tinha que chamar a empresa de esquadrias até Porto Alegre. Então, era uma logística bem difícil. Quando eu comecei a fazer esse tipo de arquitetura contemporânea, residencial contemporâneo, em 2011, 2009, 2010, em Porto Alegre, não existia fornecedor, não existia ninguém que fazia essa arquitetura. Em Porto Alegre, né, no sul do Brasil, não existia. Isso já estava forte em São Paulo, mas lá embaixo, lá no sul, né, ou aqui no sul, vamos chamar assim, também estou no sul agora. Isso não era ainda, não estava... Era mato, né? Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, era tudo mato. Então, tive que abrir esse mercado de fornecedores. E daí eu comecei a reparar que tudo que eu fazia, eu começava a publicar no site, né? Todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz um projeto, vai lá e publica. Tu fez um projeto tal, tu vai lá, publica no teu Instagram, publica no teu site, publica nas redes sociais que tu tem.
e tu quer mostrar de alguma forma. E eu vi que comecei a postar aquelas casas e vários clientes de casas começaram a aparecer. Então, quais foram as minhas conclusões, tá? Como um arquiteto comum pode entrar no alto padrão? Ele tem que ter um portfólio. Leonardo, portfólio eu tenho. Daí todo mundo vai levantar. Tá, isso aí é básico. Portfólio eu tenho. Tá bom, então vamos ser mais específico. Não é qualquer portfólio. Tu tem que ter um portfólio alinhado com o público que tu quer atrair. Então, é a mentalidade, né? O mindset do jardineiro. O mindset do jardineiro ele quer atrair um determinado tipo de passarinho, por exemplo. Então, ele vai ter que, o jardineiro, o agricultor, então ele vai ter que plantar alguma coisa que aquele tipo de passarinho gosta. Vai ter que plantar uma árvore frutífera, ou então um beija-flor, vai ter que plantar as flores, as espécies que os beija-flores gostam. E o que é o teu portfólio? Tu vai ter que botar no teu portfólio o tipo de projeto que o público de alto padrão, no teu caso, se tu quer o teu público de alto padrão, né, gosta. No meu caso, eu estava indo para o estilo contemporâneo. Leonardo, eu não sei se eu gosto muito do contemporâneo. Não precisa. Tu pode ir para o estilo que tu gosta, o estilo que tu acredita. Tem gente que gosta do minimalismo, aquele minimalismo extremo. Tem gente que gosta do minimalismo um pouco brutalista, né, que é muito forte em São Paulo. Tem gente que gosta de um rústico. Tem gente que gosta de uma arquitetura com grandes telhados. Tem gente que gosta de um colonial. Tem gente que gosta de um estilo próprio que não tem nome. Tem gente que gosta do biofílico, design biofílico. Tem gente que gosta de uma mistura de várias coisas. Cara, não importa. Não importa qual deles. Tenha uma consistência nesse estilo que tu curte. Isso é muito importante. Imagina um beija-flor, tem uma florzinha só. E ele vai lá, experimentou uma vez e saiu. Agora, se tu constrói um jardim com muitas dessas espécies, aí ele vai voltar sempre e ainda vai trazer a galerinha dele, tá? Então, é bem por aí. Leonardo, mas agora eu quero plantar girassol, por exemplo, porque eu vi que girassol, eu vi um Reels do Instagram que girassol é o que tá massa, é o mais legal, entendeu? Só que se o beija-flor não gosta de girassol, o que vai acontecer quando tu botar esse teu saiu da tua estratégia? Daí o teu beija-flor, que é o teu cliente de alto padrão, vai deixar de aparecer. Ele vai deixar de ser atraído e ele vai procurar em outros lugares qual é a espécie dele. Tu tem que ter exatamente esse tipo de raciocínio. O cliente de alto padrão, ele vai contratar alguém. Ele vai te contratar, ou ele vai contratar um concorrente, vamos chamar assim, né? Se tu quer entrar nesse mercado, então agora a partir de agora, todo mundo que tá pegando esse teu cliente é concorrente, tá? Então, bota na cabeça, ok, agora eu tô nesse mercado, no mercado de alto padrão, tô no segmento de alto padrão. Se alguém tá pegando esses clientes, quem tá pegando esses clientes agora são meus concorrentes. Então tá, ou ele vai fechar o projeto contigo ou com os concorrentes. Ele vai fechar com alguém. E o que tu tem que fazer? Tu não tem que ficar jogando pedra nos concorrentes. Né? O que significa jogar pedra nos concorrentes? Né? Tem uma história que dizem que o cara queria ter o carro mais limpo do condomínio. Daí o que ele fez? Né? A estratégia dele para ter o carro mais limpo do condomínio, ele sujou o carro de todos os vizinhos. Então ele fez, né? Muita gente faz isso. Em vez de cuidar de si próprio e tentar evoluir, limpar o seu carro, digamos assim, né?
ele foi lá e sujou dos outros. Então, tu não tem que jogar pedra nos concorrentes, não tem que criticar, ficar seguindo os concorrentes, vendo o que eles estão fazendo, falando mal deles. E nunca fale mal de concorrentes na frente de um cliente. Nunca fale mal de concorrente em lugar nenhum, tá? Nem no teu pensamento. Ou seja, e como é que tu vai fazer isso? É só não seguir os concorrentes. Então, tu tem que cuidar do teu próprio portfólio. Se tu construir um portfólio extremamente alinhado com o desejo e os sonhos do teu cliente, tu vai conseguir atrair, tu vai conseguir aquele primeiro passo para atrair esse cliente. Daí o cliente vai entrar em contato contigo, vai mandar aquele WhatsApp, vai fazer uma ligação, vai mandar aquele e-mail, tu vai atender. Quando tu atende, o que vai acontecer? Né? Tu vai ter que ter uma postura. Alô, né? Se tu ficar todo gaguejando, fazem projeto, a gente faz de tudo, o que tu quiser, né? Se a gente tiver uma postura muito fraca, a gente não vai passar confiança. Se tu tiver uma postura forte, falando firme, com convicção, né? Com convicção, aí sim, porque o que vai acontecer? O arquiteto ele começa a produzir algum material. Às vezes esses projetos do teu portfólio nem existem, entendeu? Tu fez só estudos. Muitas vezes tu fez só estudos só para gerar conteúdo, e isso aí já é suficiente para um primeiro contato. Daí chegou esse contato, agora tu fez um projeto de umas casas maravilhosas, por exemplo, ou os interiores maravilhosos. Daí chegou alguém querendo, agora sim, de fato, que tu fizesse esse interior maravilhoso. Só que, como tu não executou ele, tu só fez aquele primeiro passo, às vezes, agora eu não sei se eu vou conseguir detalhar, fazer todo aquele detalhamento sofisticado em marcenaria. Agora vai fazer aquela casa, eu não sei se eu sei fazer um projeto de casa, eu não sei como é que faz um estrutural, eu não sei como é que faz um luminotécnico, eu não sei como é que será que ele vai querer uma automação, eu não sei nada de automação. E daí tu começa a ter aquela vozinha na tua cabeça que te passa insegurança, porque tu não... porque o crescimento, né? O crescimento exige que tu saia da tua zona de conforto. Não existe crescimento na zona de conforto. Então, a tua zona de conforto é a zona que tu já domina. Tá tudo dominado, tu sabe tudo o que tem que fazer. Agora, para tu crescer, tu vai para uma zona nova. E essa zona nova não tem conforto. É um mundo novo. Uma vez chegou um cara, me ligou, né, lá dos Estados Unidos, e queria fazer um projeto em Chicago, né? E eu... adivinha se eu estava pronto para fazer um projeto em Chicago? Eu não estava pronto, né? E adivinha se eu estava com medo de fazer um projeto em Chicago? Tava com o cookie na mão, né? Tava com o cookie na mão. E ele disse: aí, Leonardo, topa fazer um projeto em Chicago? E eu falei: topo, claro, né? Só que eu falei de maneira convicta, só que, na verdade, eu não estava nada convicto. Mas eu falei que topo. Porque eu queria um desafio novo. Eu queria alguma coisa para mexer com a minha vida. Tava muito ruim ficar num marasmo, né? Isso foi há muito tempo atrás. E então eu topei esse projeto em Chicago e fiz, e foi, né? Fui para lá, fui 2 vezes, uma antes para conhecer o terreno, conhecer o espaço, né? Era dentro de um espaço fechado, era um showroom. Conversar com o construtor, conversar com o cliente, ver o que o cliente queria, e depois foi uma segunda vez para a inauguração, tá? Tudo isso sempre pago, tudo pelo cliente. Então é bacana tu tá nesse mundo, é bacana principalmente tu dar um shift, né? Tu mudar a tua cabeça para um mundo com mais desafios, com novos desafios, com uma abundância de projeto, e também tu vai ser mais valorizado, né? Consequentemente, tu vai ter ganhos tanto financeiros, quanto ganhos de reconhecimento, quanto ganhos pessoais, de autoestima. Tu vai te sentir melhor, tu vai estar honrando ainda mais
aquele arquiteto, aquela arquiteta, aquele estudante, né, que na verdade escolheu fazer arquitetura. Ninguém entra numa faculdade pensando pequeno, querendo pouca coisa. Todo mundo entra numa faculdade querendo coisas massa, né? Querendo alguma coisa que causar impacto, deixar um legado. Principalmente na arquitetura. Que aquele prédio fica, aquela casa, aquela construção, né? Ficam décadas. Alguns ficam mais de 100 anos. Imagina, tu vai fazer algo que vai durar por décadas e décadas e décadas. Está ali consagrado na cidade. As pessoas vão estar diariamente usando e vivendo naqueles desenhos que tu fez. Olha que poder, né? Como o arquiteto, ele brinca entre aspas, assim, de criador, de Deus, né? Tamanho poder que ele tem. E no alto padrão, tu consegue algo muito, muito mais bacana, porque a arquitetura de alto padrão, ela dura mais tempo. Uma arquitetura comum para clientes comuns. O que é um cliente comum? É um cliente comum. Sei lá, um cliente classe média, é um cliente que todo mundo pega, tá? É um cliente que tu pega sem estresse. E então, quando tu trabalha com esse cliente comum, ele está querendo o quê? Ele está querendo o máximo possível pelo preço mais baixo possível. E tu fica naquele jogo. O meu orçamento é limitado. O que eu posso fazer dentro do orçamento? Olha, né? Essa proposta aqui eu acho que vai dar tanto. Nossa, está muito mais caro do que eu imaginava, entendeu? Eu não vou poder investir tanto. De que tu faz? Tu começa a cortar coisas do projeto, o projeto começa a perder qualidade. O projeto começa a perder qualidade. Leonardo, eu vou conseguir usar design assinado? Dificilmente. Eu vou conseguir usar aqueles materiais mais nobres, aqueles materiais são legais, né? Isso muda totalmente. É outra obra, né? Tu usa um material de qualidade, é outra obra completamente. Olha, fica difícil tu usar material de qualidade. Vai dar para usar aquela madeira natural? Acho que com esse orçamento aí vai ter que usar uma solução, uma imitação de madeira. E olha lá, tem cliente que não tem orçamento nem para usar a imitação da madeira. Vai ter que ficar com a pinturinha, né? Ficou na pinturinha só deu dinheiro para pinturinha e olha lá. E o que faz isso? Faz aquele portfólio deprimente, faz aquele portfólio que não dá orgulho, aquele portfólio que tu fica pensando, algum dia isso vai melhorar. Como assim algum dia, né? Cara, portfólio tem que começar a ajustar hoje. Então as pessoas, o arquiteto, na maioria das vezes, ele pensa o seguinte: para eu melhorar meu portfólio, eu tenho que conseguir um cliente melhor. Daí ele pensa, mas como é que eu vou conseguir um cliente melhor se o meu portfólio está ruim? E daí ele pensa, então eu estou num ciclo sem saída. Eu estou preso nesse ciclo. Sem portfólio não consigo um cliente melhor. Sem cliente melhor não consigo um portfólio melhor. E daí eu estou preso, né? E aí, como é que vai fazer? Tu tem que quebrar isso. Como é que quebra? Alguém conhece o comercial da Apple, que foi a mulher lá em 1984 e quebrou o negócio com um martelão lá? É isso aí, ela tem que quebrar. Tem que quebrar esse padrão, esse sistema. Daí, como é que tu vai quebrar esse sistema? Tu vai quebrar isso criando o teu próprio portfólio. Tu vai criar, fazer uns renders bacanas, tu vai fazer umas montagens no Photoshop. Eu não sei qual é a técnica que tu vai usar, tá? Leonardo, o que tu usa? Eu uso renderização. E, Leonardo, então tu cria projetos fictícios? Olha, eu nunca criei, mas o que eu fiz? Eu fazia projetos que eram de reuniões
de apresentação para cliente, só que o cliente depois ele desaparecia. No início da minha carreira eu fazia muitos projetos que era de risco, né? Era o cliente que vinha com uma ideia, não, vamos lá, eu já vou evoluir aqui. Só que eu evoluía demais, eu já fazia uma proposta assim, já lá na frente, tudo usando a renderização. Eu sempre tive facilidade de trabalhar com renderização, dou aula de renderização, né? Tenho alunos e tal. E daí eu fazia esses projetos renderizados, apresentava para o cliente, e daí o cliente pegava, sumia, não dava satisfação, não dava nada, entendeu? E daí eu pensava, o que eu vou fazer com esse material que eu fiz, né? E eu pegava e postava. E daí eu descobri que aquele material deixava o meu portfólio bem bacana e que eu não precisaria esperar um cliente me pedir para fazer alguma coisa bacana, mas tu pode pegar e criar agora, entendeu? Quando acabar essa live aqui, quando acabar esse episódio aqui, tu vai lá e começa a fazer. E pronto. Simples, realmente simples. O que é importante? Tu tem que ter um portfólio alinhado com os desejos e sonhos do teu cliente, o que inspira o teu cliente, imagina assim, tu vai casar e quem casa quer uma lua de mel. E a lua de mel tem que ser um lugar especial, porque teoricamente, né, quem casa pensa que vai ser a única lua de mel, sei lá, as pessoas geralmente casam para ser o casamento da vida, né? Então, que é uma coisa especial, já que lua de mel não é toda hora que se faz, daí as pessoas querem ir para um lugar especial. E como é que elas estão procurando então? Inspirações. Elas vão lá, não sei se é em revista, se vão no Instagram, se vão no Pinterest, não sei onde é que vão, se vão no Google, se vão num fórum, se vão perguntar, vão ligar para alguém. Elas vão pegar inspirações. E daí, será que vamos para Maldivas? Será que vamos para as montanhas? Será que vamos para neve? Será que vamos para praia? Será que vamos para uma cidade, né? Coisa de arquiteto. O arquiteto quer ir para a cidade. Não, vamos lá para Nova York. Vamos para uma cidade cheia de prédios, né? Cheia de arte, museus e arquitetura bacana, tá? Então, as pessoas querem inspirações. E daí, tu vai ver alguma coisa sobre Paris, e Paris, tu vai ver vários cartões postais de Paris que vão estar inspirando essa galera. Então, de tanto ver inspirações, tu acaba querendo ir para lá. Daí, então tá, vamos para Paris. Paris é romântico, não sei o que. Ou então vamos para Maldivas, porque Maldivas tem aquele paraíso, né? Você escreve paraíso no Google, alguma coisa semelhante à praia, a palmeiras tortas, uma água esverdeada, um mar esverdeado com uma areia bem branquinha. Isso é um sinônimo de paraíso, segundo a inteligência coletiva que o Google demonstra. Então, através dessas inspirações, geralmente o que mais vem são lugares tipo paradisíacos, são praias. Então, as inspirações definem as tomadas de decisões. Algumas são a nível consciente, mas na maioria de maneira inconsciente. E daí faz com que a pessoa pense que foi ela que tomou a decisão, mas não. Foi alguém que produziu aquele monte de imagens estrategicamente produzidas, né, com esse fim, que influenciaram a decisão, tá? Tudo isso de maneira inconsciente. Então, tu vai produzir um portfólio que vai inspirar o teu cliente a desejar aquilo que tu produziu. Tá, Leonardo, seja mais específico. Vamos criar um living. O que é living? Living é uma sala de estar. Vamos criar uma sala de estar. Tá bom, vamos criar. Tu vai fazer um sofá de 3 lugares com uma TV na frente. Não, cara, isso aí é o que tu faz pro teu cliente comum. Se tu fizer um sofá de 3 lugares com uma TV na frente, tu é uma pessoa, um arquiteto comum, que atende clientes comuns. Tu nunca vai atrair um cliente de alto padrão fazendo uma sala de estar, que é um sofá de 3 lugares com uma chonga de uma TV na frente. Cara, isso é a coisa mais comum que tem, mais comum, mais classe média.
O cliente de alto padrão não está nessa vibe, ele está em outra esfera. Ah, Leonardo, mas isso é tudo que eu queria para mim. Eu queria um belo sofá com uma bela TV na frente. Isso não é alto padrão? Não. Isso não é alto padrão. O que é alto padrão, Leonardo? Alto padrão é uma sala gigantesca, um sofá gigante com uma grande profundidade, largo, grande, poltronas soltas, tudo bem espalhado. A TV, não necessariamente. A TV, às vezes, ela mais atrapalha do que ajuda. E uma lareira dá um toque legal. Ah, mas tem muita gente que não gosta de lareira. Tá, é verdade. Tem outros que amam, tem outros que não gostam, tanto faz. Então faz os dois. Olha, por que tu tem que agradar só um? Então faz um portfólio feito de mais de um projeto. Tu vai fazer um living que vai ter lareira e um outro living que não vai ter lareira. E o pé direito, já que é fictício, deixa um pouco mais alto. Janela, já que tu pode fazer qualquer uma, deixa umas janelas caríssimas. Sofás, usa um mobiliário assinado. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque é muito fácil, né? Tu consegue fazer uma coisa super bonita em 1 segundo, né? Pega um belo mobiliário assinado, tu coloca ali, já ficou bonito sem esforço nenhum, porque o esforço foi do designer que fez o mobiliário. O arquiteto só colocou, não fez a parte mais fácil, né? E o que tu tem que fazer? O arquiteto ele tem que só combinar, ele é um curador. Curador vem da palavra curadoria, né? Da escolha, da questão da sábia escolha, a escolha correta das coisas, das combinações. Ah, Leonardo, eu sou péssimo para combinar. Putz, temos um problema então. Leonardo, eu sou péssimo em projeto. Putz, temos um problema então, né? Se tu é arquiteto, não, isso tem que melhorar. Você tem que melhorar. Então, para tu conseguir conquistar clientes no nicho mais valorizado da arquitetura, tu tem que saber, tem que dominar posicionamento, né, que vem de marketing, vem de vendas, vem de postura, vem de comportamento, vem de presença online, vem de presença física, presença analógica, né, digital, tudo. Isso tudo é um grupo, né? Eu chamo isso, englobar tudo isso dentro de posicionamento ou atração de clientes. E tem uma segunda técnica, tem uma segunda parte que é extremamente importante, que é a parte técnica. Tu tem que saber projeto. O que é um projeto padrão? Ah, Leonardo, eu não vejo diferença no sofá da loja popular para um sofazão, né? Para um sofá super incrível, Bebê Itália, um sofá da Minotti, um sofá da Flexform. Para mim é tudo a mesma coisa. Cara, impossível, né? Olha bem que tu vai ver que é diferente. As dimensões são diferentes. Ah, mas o sofá da Flexform é feita com plumas, todas elas colocadas à mão de maneiras trançadas, né? Para nunca perderem, nunca embolarem. É algo com uma garantia quase vitalícia. Ao contrário, a Bebê Itália é uma outra é um sofá já fugindo do artesanal, é todo tecnológico, feito por grandes máquinas, espumas injetadas da mais última tecnologia. Então, são coisas diferentes. Tu tem que entender um pouco sobre isso. É legal. Ah, Leonardo, mas meus clientes não têm dinheiro para investir nisso. Tudo bem, não tem problema. Mas é ali que você vai botar os sofás bonitões. Nos teus renders, você vai botar esses que são super caros. Sofás de 200 mil, de 300 mil, tu vai botar esses sofás. Agora, se o cliente vai comprar depois um que é mais barato, tudo bem, não tem problema. Mas nas tuas imagens, coloca aquilo que tem de melhor. E aí, tu também, ao mesmo tempo, tu tá educando o teu cliente. Tu tá já passando a tua linha estética, tu tá reconstruindo e afirmando o teu estilo, consolidando o teu estilo. E tu te ancorar, e tu te agigantar usando o design assinado é uma estratégia que todo grande arquiteto faz isso. Todo grande arquiteto faz isso. Tu nunca vai ver
Márcio Kogan não dando bola para design assinado. Tu nunca vai ver Arthur Casas ignorando o design assinado. Tu nunca vai ver Norman Foster ignorando o design assinado. Cara, nenhum grande arquiteto ignora design assinado. E quem é tu na fila do pão para ignorar design assinado? Cara, Leonardo, como que é ignorar? Ignorar é não usar, né? Cara, eles usam muito. Eles usam sempre. Não é muito. Sempre. Eles usam sempre. E daí chega um momento de tanto usar, de tanto entrar nesse mundo, que daí tu te sente até capaz de tu produzir. Arthur Casas produz mobiliário. MK27 produz mobiliário. Norman Foster lançou recentemente uma linha de produtos cerâmicos. Super bacana, né? E então mostrando todo o processo de fabricação. Então eles fazem de tudo, com certeza, né? Então quando tu entra no alto padrão, tu tem sempre a possibilidade de estar abrindo cada vez mais o mundo e o leque para novas oportunidades. Tudo isso dentro desse segmento de alto padrão, né?